Sua vida não é determinada pelo que acontece com você, mas por como você responde ao que acontece. E se você é inconsciente, então cada resposta ou outra reação ao que acontece com você acaba piorando as coisas ou perpetua o mesmo problema. Mas o que em muitos casos piora é a reação do ego. E é isso que causa esta roda do samsara kármico. Ação e reação kármica, ação e reação. Então, realmente, o karma tem a ver com seu condicionamento inconsciente da sua mente. Não é o que acontece para você. Isso é sempre secundário. Mas como você responde a isso? Agora nós reagimos ou respondemos. Geralmente a maneira como usamos esses termos é: você reage a partir do condicionamento de sua mente e geralmente não resolve nada. Cria problemas adicionais ou posteriores. Reação, reatividade. Então, a resposta. Então, usamos o termo reação, referindo-se ao condicionamento inconsciente de sua mente, forçando você a agir. E resposta, que se refere ao consciente, a uma situação ou problema por meio da presença consciente. E é aí que a sabedoria surge. Quando você e sua inteligência não é suficiente. O que convencionalmente chamamos de inteligência refere-se à mente conceitual. A capacidade da mente conceitual de categorizar, memorizar e analisar. O pensamento lógico, tudo isso tem seu lugar e está tudo bem. Isso é o que é valorizado no sistema educacional, que pode se referir à mente conceitual, o acumular conhecimento, classificar, dividir em fragmentos adicionais, examinar os fragmentos. Isso é inteligência. A habilidade de fazer isso, sabedoria, é algo mais profundo. Sabedoria é a habilidade de ver a totalidade de uma situação, em vez de uma coisa em particular. A sabedoria não luta contra nada lá fora. A sabedoria começa sempre com a aceitação do momento presente. A aceitação do que é. Então, se a ação é necessária para a aceitação, não significa que você necessariamente não quer nenhuma mudança. Você pode estar em ambientes difíceis. Digamos que você é um sem-teto e você pode aceitar que nesse momento isso é o que é. Mas você não vive através de uma imagem conceitual de si mesmo. Como eu estou em casa ou eu sou um sem-teto agora. Isso é muito doloroso. Um conceito mental, uma identidade conceitual. Qualquer identidade conceitual, seja ela qual for, te deixaria infeliz. Algumas te deixariam imediatamente infeliz e outras demoram um pouco mais. Se você tiver uma identidade conceitual de você, eventualmente isso o deixará infeliz. A identidade conceitual de si mesmo é que sou um sem-teto agora. É a isso que cheguei e isso é muito infeliz. Mas se você é um sem-teto, mas não vive por meio de uma identidade conceitual de si mesmo como um sem-teto, porque você não está mais preso em um senso conceitual de si mesmo, mas é uma presença alerta. Então o que resta é que você está sentado em um banco no parque, e ao céu,
e as árvores, e você está respirando, e as pessoas estão passando, e sua identidade não é mais derivada de nenhum conceito, ela se torna uma presença. Mas você também sabe que talvez alguma ação seja necessária. Talvez você precise se levantar e procurar um lugar para passar a noite. Então você se levanta e se encontra andando, e quando você está estranhamente, quanto mais presente você está, o que está alinhado com o agora, mais provável é que as circunstâncias sejam úteis em vez de antagônicas. Para que você encontre a coisa certa, com a qual você tropeça de repente, uma coisa útil, quanto mais você estiver alinhado com o momento presente, mais você experimenta isso. É claro que na vida você não estará livre de desafios, mas há uma tendência de você experimentar circunstâncias mais úteis, porque você é amigável com a vida, com o momento presente. Então isso reflete de volta para você. Seu estado interior, se você considerar o momento presente como seu inimigo, isso significa, se esse é seu estado profundamente inconsciente, então a vida é sua inimiga. E ela reflete de volta para você o seu estado interior. Qual é a coisa mais importante em sua vida? É descobrir a dimensão incondicionada da consciência? A dimensão incondicionada para quem você é? O você incondicionado, o olho incondicionado, que não tem nada a ver com o seu passado ou o seu corpo físico, ou sua pessoa ou personalidade. E a dimensão incondicionada não é algo que você alcança, porque já está aqui. É algo que você apenas descobre, aqui e agora. Se você pensar em termos de realização e associar a realização com o despertar espiritual, realização da iluminação, ou alcançar a consciência incondicionada, se você usa a conquista certa ou se essa é a suposição subjacente de que é uma conquista, há uma implicação de que está no futuro, porque você precisa alcançá-la. Há algo a ser alcançado. Então você está empurrando para fora do presente. E então você perde de novo, porque você está tentando alcançá-lo e continuamente, enquanto você está tentando alcançar essa realização espiritual, ou o que você quiser chamá-lo, isso está sempre a um passo de você, ou a 100 passos, ou a 100 milhas, ou a 1 milhão de milhas. Não importa se é um passo ou 1 milhão de milhas, não é aqui. E então você não pode descobri-la porque você pensa que é algo a alcançar. E o pensamento, que não é algo para alcançar no futuro, impede que você descubra o que está no presente em outros níveis de sua vida. Realização é bom. É bom conseguir certas coisas para aprender algo novo, para trazer algo à manifestação, para criar algo, até para ter objetivos. Mas quando se trata de encontrar, descubra a realidade mais profunda de quem você é, a base para a sua vida, para a sua existência.
Então a ideia de realização é um obstáculo. A dimensão incondicionada da consciência é para ser descoberta, quase poderia dizer escondido, ou escondido atrás e entre seus pensamentos, por trás e até mesmo dentro de todas as percepções dos sentidos. Então, para descobri-la, você precisa encontrar esse espaço em sua consciência, onde você não está pensando. Então, parar de pensar pode não ser a melhor maneira de apontar para isso, embora eu possa ter usado essa expressão algumas vezes. Para parar de pensar, novamente implica que há algum ato ativo envolvido. Também pode fazer você acreditar que o pensamento precisa ser forçosamente empurrado para fora da sua consciência. E não é assim que funciona. É descobrir que esse espaço de não pensar já existe. Quando um pensamento desaparece, antes que o próximo pensamento apareça, há um espaço de pura consciência, sem atividade mental. Você pode fazer isso aqui porque esse é um tipo de meditação. Sempre que não estou falando, o que faz parte do tempo aqui, esteja ciente de quando não estou falando. Então, temos a lacuna entre uma frase e outra frase, entre uma palavra e outra palavra. No momento em que você se torna consciente da lacuna, como agora, você não está pensando. É algo muito sutil e muito simples. E ainda assim é a coisa mais importante em sua vida. Para se familiarizar com essa dimensão consciente, sem pensamento, espaçoso, quieto, mais alerta. Não a quietude de se mover em direção ao sono, mas permitindo quietude na sua vida diária. Torne-se consciente desse espaço. Esse espaço interior de quietude alerta, tanto quanto você puder. O universo está se movendo continuamente em direção à criatividade. Ele se deleita em dar à luz formas de vida e isso se reflete em você. Você sente o desejo de criar. Para manifestar apenas um ou dois pequenos adendos. Não sei se é o plural de adendo, mas vamos lá. Ao que temos falado sobre a manifestação e assim por diante. Funciona mesmo para pessoas que ainda têm um ego. Por isso funciona melhor e se torna mais benéfico para você e para o resto da humanidade. Se o que você deseja manifestar é motivado de um lugar não egóico, mas é muito bom obter coisas que o ego ainda está operando. O ego pode, às vezes, se envolver em práticas de manifestação, às vezes úteis. Elas não são tão poderosas quanto quando você está completamente livre do ego. Mas o que quer que você consiga, eventualmente não vai cumprir o propósito de te fazer feliz por completo ou realizado. O Curso em Milagres diz que você sempre saberá que o ego foi a força motivadora.
quando sempre que você conseguir algo que não o satisfaz. Pode te satisfazer brevemente, mas não por muito tempo. Mas eu não desencorajo ninguém de praticar, porque se você descobrir coisas que não o satisfazem, então, eventualmente, você pode perceber que nada lá fora pode te satisfazer. Porque o estado de satisfação final vem do estado de conexão com o ser. Portanto, qualquer coisa lá fora é simplesmente uma adição. Ou, como eu gosto de chamar, como eu disse, é o leite desnatado, não é o creme. E o leite desnatado nunca irá te satisfazer. Desculpe se seus antilácteos vão achar ruim, mas não é uma boa analogia, né? Então a pele irá ignorar o creme irá satisfazê-lo literalmente falando. Mas outra pequena anedota que me veio, que eu lembrei no caminho para cá. Algumas semanas atrás houve um campeonato de tênis aberto nos Estados Unidos e foi vencido por uma adolescente canadense de 19 anos. Supostamente ainda uma adolescente. E ela praticamente desconhecia que eu estava interessado em ouvir uma entrevista. E ela disse que começou a praticar meditação aos 12 anos de idade. E também começou a praticar técnicas de visualização e manifestação. Ela também disse que quando ela está na quadra jogando tênis, ela está absoluta e completamente no momento presente. Ela disse que há 3 anos ela assinou um cheque para si mesma e ela sabia aproximadamente a quantia de dinheiro que ganharia ao ganhar o Open dos Estados Unidos, que era de 3,5 milhões de dólares, ou mais. Ela mesma preencheu esse cheque e o carregou por 3 anos. E, na semana passada, ela recebeu o cheque. Alguns anos atrás, Jim Carrey me mostrou. Ele tirou de sua carteira. Eu não consigo me lembrar de quanto era, pois foi há muitos anos atrás. Ele havia escrito para si mesmo e carregava com ele um cheque de 10 milhões de dólares. E depois de alguns anos, depois de escrevê-lo, ele recebeu aquele cheque para o filme. Então, você pode brincar com isso. Mas lembre-se de que não vai fazer você feliz. Às vezes é bom conseguir algumas coisas que você queria alcançar e depois perceber que elas não te deixam feliz. E algumas vezes parece que você cometeu um erro, porque pode ter dedicado vários anos a algo. E isso não era certo para você. Mas você foi bem-sucedido e percebeu, bem, isso está me deixando infeliz. Então uma boa coisa é perceber que algo que você tem feito não é o seu caminho correto. Uma das coisas mais úteis na vida é cometer erros, tantos erros quanto possível. E eventualmente você aprende qual é o seu caminho. E não tenha medo de cometer erros. E, retrospectivamente, uma vez que você se torna presente, todas essas coisas não são mais erros. Porque sem elas você não estaria aqui. Você não teria se tornado presente. Você precisava passar por essa jornada. E em muitos casos, até muitas decepções. Às vezes é uma decepção de não ter conseguido o que você queria, e outras vezes é uma decepção que você alcançou o que queria alcançar. Mas isso não cumpriu o propósito de te fazer feliz,
ou qualquer tipo de realização profunda e duradoura. Então, é maravilhoso ter essas decepções. As pessoas perguntam se devo fazer isso ou devo fazer aquilo. Algumas pessoas ficam paralisadas por não serem capazes de tomar uma decisão. Por qual caminho devo seguir? Devo ir para um mosteiro e dedicar minha vida totalmente justa ou devo me candidatar a um emprego em Wall Street? Você também pode notar que tem polos diferentes. Você pode ter um polo que é um reflexo do universal. E existem dois movimentos universais. Um é um movimento em direção à criação da forma. O universo está se movendo continuamente em direção à criatividade. Ele se deleita em dar luz à forma, às formas de vida, e isso reflete em você. Talvez haja o desejo de criar para manifestar coisas, para mudar esse mundo, ou para participar, criar, deixar uma marca duradoura, ou o que quer que seja. Esse é um movimento para fora do universo. E então, essa é a expiração. Pode-se dizer, e então há um movimento recíproco. E essa é a inspiração. Também há algo em você que está mais interessado ao ser do que ao fazer. Você sente a atração de volta e volta à fonte ao despertar. E você pode perceber em diferentes momentos de sua vida. Ou mesmo ao mesmo tempo em sua vida com ambas as atrações. E às vezes o pulso pode ser tão forte que você fica paralisado no meio. É por isso que eu dei os exemplos extremos de ir. Você pode ir, querendo ir para o mosteiro, para o resto da vida, e não ter nada para fazer. E então, no dia seguinte, você pensa, talvez seria bom voltar atrás, mudar de ideia. Participe, torne-se grande e importante, dirija carros grandes e, em seguida, o emprego em Wall Street, de repente. Então há o que fazer e o ser. Eles precisam ser equilibrados em sua vida. Nem todo mundo é completamente no meio. Ninguém está completamente no meio. Você está um pouco mais na dimensão do ser ou você está um pouco mais na dimensão do fazer? Ou você está muito na dimensão do fazer, você é muito ativo, mas há sempre um resquício de consciência. Ainda lá para que você não se perca completamente no fazer. E então, o fazer pode ser bastante frutífero. E outra maneira também é possível que você esteja muito na dimensão do ser, sem perder completamente sua capacidade de agir sobre o mundo, sem perder completamente sua capacidade de fazer qualquer que seja a sua missão ou tarefa específica na vida. Então você pode. Você está mais feliz, enraizado em ser, mas ainda é capaz de fazer. Para fazer seu trabalho, sua tarefa, seja o que for agora, esteja sempre mais atraído pela dimensão do ser. Como você deve ter notado, na verdade, devo admitir que, por causa disso, não sou muito equilibrado. Mas acabei aceitando isso porque não tem perfeição no nível disso do formulário. Às vezes sou um pouco disfuncional no domínio do fazer, mas está tudo bem. O mundo não desabou porque ainda há 300 e-mails que eu não respondi. O mundo ainda está lá.
Eu sempre admiro a Oprah. Ela tem uma energia aparentemente infinita para fazer. E ela está continuamente como é. Eu não entendo como é possível ter tanta energia continuada e ainda assim ela percebe que não está completamente perdida no fazer. Sempre há alguma âncora na dimensão do ser. Então ela não se perde no fazer, embora ela seja muito melhor no fazer do que eu jamais poderia ser. Ela não se perde. Então, de certa forma, nos complementamos muito bem. E eu estou muito mais no ser, mas eu posso fazer. Só que não sou muito bom nisso. Mas só me torno bom em fazer quando fazer se preocupa em ensinar a ser. Isso também é um tipo de fazer. Suponho que estou fazendo agora, estou falando, então é uma espécie de fazer isso. E você mesmo terá que ver onde você se encaixa na escala do fazer e ser. Isso quase todo mundo tem, a ferramenta presente. Eu, você, deve ter lembrado de um dos termos do livro, o portador da frequência que eu usei, e detentores de frequência. Em eras passadas teriam sido chamados de contemplativos. Em eras passadas eles teriam vivido em mosteiros. Pessoas que têm muito pouco interesse em alcançar qualquer coisa nesse mundo, que apenas querem ir para dentro e estar presentes. E há alguns, é uma porcentagem relativamente pequena de detentores de frequência real do mundo, que achariam muito difícil funcionar nesse mundo. Pode haver um ou dois de vocês aqui, é possível que você ache muito difícil funcionar nesse mundo, e você é capaz de funcionar dentro de uma pequena esfera de atividade, se for uma coisa simples. Se você morasse em um mosteiro ou em uma comuna, você seria capaz de cumprir suas tarefas diárias muito bem. Mas você não está interessado em fazer qualquer coisa além disso. Nossa civilização não tem lugar para essas pessoas. Infelizmente. Então não temos mosteiros realmente. Ainda existem alguns, mas não muitas pessoas que vão para lá. E, portanto, se essa é sua vocação, então, de alguma forma, você será capaz de reconhecer isso dentro de você, se esse for o caso. E encontre uma maneira de encontrar uma esfera de atividade onde você possa fazer pequenas coisas. Pode ser como jardinagem, que é uma coisa adorável, que pode ser facilmente conciliada com ser um detentor de frequência. Ou trabalhar em algo com suas mãos, fazendo algo como carpintaria, fazendo algo que você tem seu próprio lugar, seu próprio trabalho. Você não quer responder a ninguém. Assim, os detentores de frequência também têm um efeito na consciência humana coletiva, porque você afeta o que quer que seja, com o estado de consciência, você afetará a totalidade da consciência coletiva. Talvez possamos começar com algumas observações adicionais sobre o assunto importante de ser e fazer. Foi com isso que começamos na última sessão. E encontrar um equilíbrio. E antes de encontrar um equilíbrio, poder entrar para acessar a dimensão do ser
que já é um bom começar a princípio. O que tende a acontecer, mas também não invariavelmente, é que você pode entrar na dimensão do ser ou acessá-lo quando estiver em um local propício e tranquilo, em uma serenidade, ou aqui, em um espaço protegido, ou talvez em sua casa, no seu quarto, ou até na natureza. E a princípio, sendo ser, a dimensão está associada com a cessação do fazer. É assim que você rapidamente percebe que é. Quando você não está fazendo qualquer coisa, e você pode apenas ser conscientemente. Não importa quão breve seja uma cessação do fazer primário, que é o pensamento, e não importa se é uma breve cessação do fluxo do pensamento. É difícil encontrar a dimensão do ser, mas mais tarde, à medida que você se torna conscientemente enraizado na dimensão do ser, o pensamento e o ser podem se unir. Eles não são irreconciliáveis. E, de fato, uma de suas tarefas é, quando você pensa, não estar totalmente identificado com um fluxo de pensamento. Em outras palavras, alguma atenção no fundo. Em alguns há uma consciência, um campo ou um espaço de consciência. Mesmo enquanto você está pensando como é agora, enquanto eu estou falando, é claro que a mente está operando. Mas eu posso sentir. Talvez você possa, no pano de fundo, por trás das palavras, além das palavras, entre as palavras, há aquele espaço de ser, a quietude ou como você quiser chamá-lo. E se você pode senti-lo, você pode desmentir se você estiver vindo aqui, se você pode sentir que está em você. Porque só o ser pode ser uma maneira de ser, não a mente. Se você acredita que o ser emana de mim, eu suponho que sim, mas naquele momento você tem o reconhecimento de ser. Só pode acontecer acessando a dimensão dentro de você. Só o ser pode reconhecer o ser, não a mente. A mente, no entanto, pode entrar quando, digamos que você reconhece o ser, a dimensão que emana dessa coisa, que é o corpo, ou seja o que for que emana. E você pode sentir isso no momento em que você sente que está em você também, conscientemente. Agora é possível que a mente possa entrar e interpretar mal o que está acontecendo. E as mentes podem confundir a forma do professor espiritual, ou seja lá quem for, a forma com a qual se identifica. E de repente o professor é considerado um ser sobrenatural ou uma espécie de figura divina, ou algum grande guru ou o que quer que seja. Porque você confunde o que é. Transcende a forma para a qual a forma é apenas uma abertura. Você confunde isso com a forma. E então você faz aquela pessoa, através da qual o ser brilha, você torna aquela pessoa muito especial. Isso pode acontecer facilmente. É uma interpretação errada, mas pelo menos você reconheceu o ser. Mas o que você esqueceu é porque nem todo mundo vai reconhecê-lo na dimensão do ser. Em um ser humano, se brilhar fortemente, nem todo mundo reconhece. Algumas pessoas dizem o que é isso, o que é aquilo, porque todas essas pessoas estão ouvindo esse cara por 2 horas. Ele não é especial.
Ele nunca nem mesmo pula para cima e para baixo no palco. Ele é simplesmente chato. Não, ele é chato. Pode haver resquícios de ego deixado nele. E se o professor for bombardeado com projeções contínuas de especialidade, ele ou ela pode começar a acreditar em outras palavras. O ego volta pela porta dos fundos e recupera a ascendência. O ego volta e então o professor começa a sentir uma especialidade nisso, na pessoa, na forma. E então o estado que aconteceu muitas vezes, o professor faz declarações como: certamente eu sou o maior professor vivo no planeta no momento presente. Ou pode ir tão longe a ponto de dizer: sou o maior que já existiu. Todos os outros foram precursores. Cheguei a algo incrivelmente especial. Mas não é posse de ninguém. Não é conquista de ninguém e não pertence para ninguém. Mas a forma, a dimensão da forma, pode ser uma abertura, como uma janela, de certa forma. Eu poderia dizer que esse corpo e esta mente é a moldura da janela. O que você vê é a moldura da janela. Mas a coisa mais importante sobre a janela é a luz, que vem através do vento, e é a abertura. E isso também pode acontecer com você quando a presença surgir. Se ainda não aconteceu para muitos de vocês, entre em contato com pessoas que são ajudadas por sua presença. Mesmo que você não sinta que sabe o que fazer, porque não funciona assim. Elas são ajudadas e são atraídas por você. São ajudadas por sua presença. Há um tipo de transmissão que você pode despertar a presença no outro. Aquela dimensão, a dimensão do ser no outro. Então você pode encontrar. Eles podem então se apegar a você porque eles se sentem tão bem com a sua presença. E eles podem te deixar ir. E novamente o perigo já surge. E você sente que eu fiz isso. Isso você poderia chamar de cura em um sentido mais profundo. Não apenas uma cura física, mas a verdadeira cura é a reconexão com o ser. A dimensão que é a verdadeira cura. E há uma frase nesse livro chamado Um Curso em Milagres, que ela é curadora. Ela não cura, ela deixa a cura ser. Ela não cura, ela deixa a cura acontecer. Quando você está com pessoas que estão procurando ajuda, então você não precisa entrar em sua mente. Diga, como posso ajudar essa pessoa? No passado ela está falando com você e você já pensa, talvez eu poderia dizer que tal coisa, ou posso dizer que não funciona assim. Mas você só está presente. Em algum momento você pode dizer algo que vem de uma espécie de lugar mais profundo, ou você nem precisa dizer nada. Apenas uma resposta. Pode aparecer de repente na outra pessoa como algo, e você nunca disse ou fez nada. Você apenas sentou lá. Então, primeiro você tem que ir à dimensão do ser. Você encontra como separado da atividade externa ou pensamento. E então isso é um bom começo. E gradualmente você aprende que pode. Não é inconciliável com atividades externas, ativas.
é uma presença ou movimento, e isso é uma boa prática. Porque você não mostra que não vê. Preciso ficar quieto para encontrar a quietude, que é outra palavra para isso. O que as pessoas acreditam inicialmente, quietude, também tem dois significados em inglês. Há, por um lado, quietude, que significa ausência de ruído, mas há outro significado dela, que é a ausência de movimento. E eles ficam parados. É a ausência do Senhor. Ele ficou parado. Então é quietude. E a palavra quietude aponta em inglês para a ausência de ruído ou movimento. Então, quando falamos sobre quietude, você pode pensar que tem. Para você não poder se mover, para ser, para sentir conscientemente a dimensão, você não deve se mover. Então você aprende que pode realmente mover. E de fato pode ser útil começar com isso. Então você pode executar certas tarefas e ainda ser essa conexão com o ser, em vez de se perder completamente na atividade. Você pode ter objetivos a perseguir, que estão no reino do fazer. É bom ter objetivos, embora possa haver períodos em sua vida em que você não precise de nenhum objetivo. Certamente, se você atingir uma certa idade, torna-se cada vez mais inútil perseguir objetivos, pelo menos até os 95 anos de idade. Você não precisa perseguir mais nenhum objetivo, a menos que, por algum motivo, você precise. Mas, mesmo antes disso, pode haver períodos de tempo em sua vida em que a busca de objetivos não é necessária e você pode se tornar mais profundamente imerso. Apenas se envolver em atividades cotidianas, comuns, sem perseguir nenhum grande objetivo em particular, grande ou pequeno, trabalhando em direção a algo, mas no geral é bom ter metas. Mas novamente, as metas pertencem ao reino do fazer. E tudo bem. O problema surge se a mente absorve tanto de sua atenção. Mas o significado, o resultado desejado, o lugar onde você deseja chegar, o que quer que seja, passar em um exame, alcançar uma certa posição, adquirindo maestria em alguma atividade, qualquer que seja, o resultado desejado. Se o resultado desejado ocupa um lugar em sua mente que é esmagador, até que você precise desesperadamente chegar a esse lugar, então, enquanto isso, todas as coisas que você faz, os passos que você toma, as atividades que você realiza para chegar ao seu objetivo, em seguida, simplesmente um meio para o fim, e elas não são agradáveis, porque você sempre espera ter chegado lá. Você pode fazer isso sozinho, facilmente, usando um método de meditação e focando a mente, e depois ficando imóvel. Eu não planejei essa sessão de forma alguma, então não tenho ideia de como ela vai se desenrolar. É muito mais interessante assim. Gostaria de mencionar para aqueles de vocês que são novos nisso, que estejam cientes, enquanto se sentam aqui, ouvem e assistem, para estarem cientes de que
não falo continuamente. Existem pequenos intervalos entre as palavras ou frases e são como parte da nossa meditação. Por favor, observe que há lacunas quando eu não falo. O que você percebe é o silêncio entre as palavras ou frases. E para a mente pensante, isso pode ser algo bobo e absurdo, porque a mente pensante é o ruído mental, então ela não sabe o que fazer com o silêncio. Não está no topo de sua lista de mente pensante uma lista de prioridades. E as mentes pensantes têm outras coisas com que se preocupar além do silêncio. Mas esse é o problema, que preocupa muito a mente pensante, que nunca está silenciosa. Mas encontrar a dimensão é muito importante na tua vida. Diria até que é o mais importante. Agora, o que acontece dentro de você quando repara no silêncio, entre as palavras e o intervalo? Fica em silêncio. Quando repara que há um silêncio, um espaço silencioso, como agora, naquele momento de perceber se são 2 segundos ou 5 segundos, naquele momento de perceber que você não está pensando, mas está consciente, é isso que é a meditação, para estar consciente, sem pensar, além de perceber as lacunas silenciosas. Você também pode perceber que sua respiração ele se fecha e se abre. Se fecha e se abre. Isso pode te ajudar a estar ciente não apenas dos espaços silenciosos, mas na verdade é sempre apenas um espaço. Porque há apenas o momento presente. Para estar ciente do espaço, o intervalo entre as palavras, isso pode ser útil enquanto você está ciente desse espaço. Está ciente de que está respirando também. Você respira. Apenas sinta. Então há um conhecimento no fundo e você não está pensando. Uma presença consciente. Não estou pensando que é de vital importância ser capaz de acessar essa dimensão. Não apenas quando você se senta e diz, tudo bem, agora pelos próximos 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora, vou fazer minha meditação. Tudo bem, isso pode ser muito útil. Mas é mais importante acessar essa doação, essa conexão na vida cotidiana, que é a quietude. E nessa quietude, você está. Mas não você histórico, a pessoa que pensa sobre seus problemas e medos e desejos, e o passado e o futuro. É todos conectados com esse fluxo de pensamento. Eu e minha vida, quem eu sou, definido por pensar os julgamentos sobre mim mesmo, coisas das quais eu tenho orgulho e das quais eu tenho vergonha, coisas das quais eu me arrependo, coisas das quais eu sou preocupado que possam acontecer. Tudo o que geralmente lhe dá o seu senso de quem você é.
Mas enquanto isso, pare. Há uma cessação nesse fluxo de pensamento que geralmente fornece o seu senso de identidade. Então agora, você se torna consciente de que existe outra dimensão da consciência em você. Isso é mais profundo do que pensar, mais alto do que pensar. Consciência, presença, quietude, espaço. E você pode sentir que há algo lá que não tem forma. Quando você pensa sobre sua vida, seus problemas, suas ansiedades, então é tudo forma. Nem todo pensamento é uma forma de pensamento. No entanto, há outra dimensão em você, que a maioria das pessoas não conhece, que é sem forma. Pode-se dizer que você se torna consciente de si, seu ser, sua existência, sua presença. Quando há um momento sem pensamento, sem dúvida há uma presença consciente, deixada à luz da consciência. E isso é você. Mas, essencialmente do que a história da sua vida, que é o universo, do qual você é um coração intrínseco. O universo se torna consciente de si mesmo. É consciente, você está consciente, e de repente você sabe que está consciente. Você sente aquela consciência, aquela presença que fundamenta tudo, fundamenta todo o pensamento. Não poderia acontecer se você não estivesse consciente. Você não poderia ter nenhuma emoção se você não estivesse consciente. Você não poderia ter nenhuma percepção sensorial se você não estivesse consciente. É a base de tudo. Isso é a base de tudo. É a única coisa que está totalmente além. Talvez toda a sua vida seja uma espécie de sonho. E poderia ser. Então você pode duvidar da realidade absoluta da sua assim chamada vida. Do que você não pode duvidar, porque a evidência disso está aqui e agora, e imediata. O que você não pode duvidar é que você está consciente. A essência de quem você é aquela presença, essa consciência. Eu quero deixar de lado hoje, para a meditação, a questão que pode ter surgido se o cérebro físico produz consciência, ou se o cérebro recebe consciência como um rádio recebe os sinais e os traduz. Eu sugeriria que é o segundo caso, mas não precisamos explorar isso novamente. Essa nossa sessão aqui é uma prática direta. Não precisamos entrar no momento em especulação abstrata ou filosofia. Embora seja interessante, o fato permanece, que a presença que está lá é a essência de quem você é.
a maioria das pessoas não está ciente da sua própria presença. Elas estão apenas cientes do que surge naquela presença, naquela consciência, percebe as percepções, eles olham, eles ouvem, eles tocam, pensamentos e emoções. E agora essas são as coisas que surgem naquela luz da consciência. Então a maioria das pessoas é completamente absorvida por essas coisas. Então elas são totalmente atraídas para a identificação com essas coisas que constituem a sua assim chamada vida. 3 coisas: sentidos, percepções e pensamentos. E geralmente, sentidos, as percepções são percebidas através do filtro de seus pensamentos, que são condicionados pelo passado. Então você realmente não vê isso claramente. Sentidos, percepções, pensamentos, sentimentos e emoções. Isso é uma espécie de estado hipnótico. É como ir ao cinema. Você assiste o que está acontecendo na tela e você não se envolve completamente com isso. Você se esqueceu completamente de se identificar com os personagens ou com um dos personagens. E é assim que a maioria das pessoas vive. Eles vivem nisso. Às vezes, quase acidentalmente, surgem momentos em que o pensamento diminui. Então eles percebem, mas não estão sobrecarregados pelas percepções dos sentidos. Às vezes, espontaneamente, que o espaço ou a quietude ou a presença podem surgir. E de repente, a vida parece boa. É bom estar vivo, há uma alegria e se intensifica na vivacidade. Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com o chefe indígena norte-americano, para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse: "Estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem achar alguma coisa. Estão sempre agitados e descontentes. Não sabem o que desejam. Achamos que são loucos." Não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda, sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes, no tempo de Buda. E muito antes desse tempo. "Por que vocês estão sempre ansiosos?" Jesus perguntou aos discípulos. "Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas?" Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em seu livro O Mal-Estar na Civilização, mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação
e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida no planeta. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação. Eu estou me sentindo à vontade neste momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou então pode perguntar: o que está acontecendo dentro de mim neste exato momento? Mantém o mesmo nível de interesse, pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa. Embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Quem não? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o seu momento atual num inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e aqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto de fortalecer um falso sentido do eu interior.
É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e lhe dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Vamos começar a faxina então? Valeu, até logo. Tchau, tchau. O futuro geralmente é uma réplica do passado. É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado, acessando o poder do agora. O que percebemos como futuro é uma parte intrínseca do nosso estado de consciência do momento. Se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, vamos sentir isso. O passado se perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados em ambientes mais luxuosos. Os seres humanos aprenderam a dividir o átomo. Em vez de matar 10 ou 20 pessoas com um porrete de madeira, agora você pode matar 1 milhão delas com um simples toque em um botão. Será que isso é uma mudança real? Se é a qualidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então o que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. Toda a negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação e todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura e todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda a negatividade. E até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação, não em um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou de nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossas vidas e, de um ponto de vista convencional, isso é uma verdade. Mas enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro e a negação do presente, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas, identificadas de sofrimento ou infelicidade, fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos com um outro conjunto de problemas ou causa de sofrimentos semelhantes, como uma sombra que nos seguisse aonde quer que fôssemos,
em última análise, o único problema é a própria mente limitada pelo tempo. Você nunca poderá alcançar esse ponto porque está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Você pensa que a sua atenção está no momento presente, quando na verdade está totalmente envolvida pelo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado mais precisamente de situação de vida. É o tempo psicológico, passado e futuro. Certas coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança nos mantém focalizados no futuro. E esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade. Esqueça a situação da sua vida por um instante e preste atenção à sua vida. A nossa situação de vida existe no tempo. Nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Encontre o portão estreito que conduz à vida. Ele é chamado de agora. Restrinja sua vida a este exato momento. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas. A maioria das situações de vida está. Mas verifique se você tem algum problema neste exato momento. Não amanhã ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem um problema agora? Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar. Nenhum espaço para uma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço de modo a encontrar a vida sob a sua situação de vida. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja onde você está. Olhe em volta. Apenas olhe, não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons, não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia que suga sua energia vital, do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a Terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. O que você pode fazer é não permitir que o medo suba até sua mente e controle seus processos de pensamento. Porque então aconteceria uma coisa normal quando se está identificado. A emoção que está lá sobe até a sua mente e faz com que você tenha pensamentos que correspondem à emoção. Nesse caso, pensamentos de medo, então você teria um círculo vicioso estabelecido entre
O medo emocional daquilo que você pensa e que são pensamentos de medo, gerando mais energia para a emoção. Portanto, quanto mais pensamentos de medo você tem, mais se perpetua o medo que você sente. Então, para cortar, para cessar a união entre as emoções que você sente e o seu processo de pensamento, o que você terá de fazer isso não é agradável, mas é possível. Você coloca sua atenção na emoção que está sentindo. É desagradável, mas não irá matá-lo. Uma criança poderá não conseguir fazer isso se for intenso e talvez tenha que escapar para alguma dissociação ou qualquer outra coisa possível. Mas um adulto, o medo não irá matá-lo. Poderá matá-lo se você permitir que suba até a sua mente, porque você poderá pensar em suicídio por não suportar mais, mas não o matará diretamente. Então, sinta isso. Então, faça a luz da consciência brilhar sobre isso. E talvez você tenha de fazer isso, muitas vezes. E primeiro, não é agradável, mas é o queimar, a velha emoção. E a única maneira de livrar-se disso é aceitar isso como se apresenta exatamente agora. Se você quer se livrar disso, você não consegue. Mas a completa aceitação daquilo que é, na verdade, a porta para superar isso, é a transformação disso. O desejo de ter um relacionamento amoroso é universal, porque as pessoas acreditam que a paixão, o dito amor, pode libertá-las do medo, da necessidade e do vazio que fazem parte da condição humana, em seu estado de pecado e não iluminação. Existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado. No nível físico, é óbvio que não somos um todo nem jamais seremos. Cada um de nós é homem ou mulher, o que vale dizer uma metade de um todo. Nesse nível, o desejo de ser completo, de retornar à unidade, se manifesta através da atração entre homem e mulher. É um impulso quase irresistível de união com a polaridade oposta de energia. A raiz desse impulso físico é espiritual, porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade, de um retorno ao estado de completude. A união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado no nível físico. Essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer. Mas a união sexual não passa de um lampejo breve de plenitude, um instante abençoado. Enquanto ela for inconscientemente vista como meio de salvação, você a verá como o fim da dualidade no nível da forma. Um lugar onde ela não pode ser encontrada. Você teve um lampejo do paraíso, mas não pode ficar ali e se percebe de novo em um corpo separado. No nível psicológico, a sensação de falta, de não estar completo, é até maior do que no nível físico. Enquanto houver uma identificação com a mente, o sentido do eu interior é dado pelas coisas externas. Isso significa que você extrai o sentido de quem você é de coisas que não têm nada a ver com quem você realmente é, como o seu papel na sociedade, suas propriedades, sua aparência externa, seus sucessos e fracassos, seus sistemas de crenças e etc. Esse eu interior falso, o ego construído pela mente, sente-se vulnerável, inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais se identificar, para obter a sensação de que ele existe. Mas nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O medo permanece. A sensação de falta e de necessidade permanecem. Então acontece aquele relacionamento especial. Parece ser a resposta para todos os problemas do ego.
parece preencher todas as nossas necessidades. Todas aquelas outras coisas das quais você tinha extraído o sentido do eu interior se tornam relativamente insignificantes. Você agora tem um ponto focal que substitui todos os outros, que dá sentido à sua vida e até define a sua identidade. A pessoa por quem você se apaixonou. Você não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível. Seu mundo agora tem um centro, a pessoa amada. O fato de que o centro está fora de você e, portanto, você ainda tem um sentido de eu interior derivado das coisas externas. Parece não importar muito num primeiro momento. O que importa é que aquelas sensações de medo, falta, vazio e insatisfação não estão mais presentes. Ou será que estão? Será que elas desapareceram ou continuam a existir por baixo da aparente felicidade? Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto, então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com o amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem oposto. Se o seu amor tem um oposto, então não é amor, mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior. Uma necessidade que a outra pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição que o ego encontrou e por um curto período ela parece ser mesmo a salvação. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora de nossa morte física, mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida. Um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. No livro tibetano dos mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo e um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando vem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão
É isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Uma vez de sermos dominados por um velho padrão relativo, governados pelo eu ficcional, que afirma que isso não se encaixa em nossa história. Posso ajustar isso a mim. Isso não completa a minha história. Nada a ver, nem deveria estar aqui na minha história. Desapareça. Muitas pessoas são como histórias ambulantes. Contra outras pessoas, não querem estar com elas. Pedem a elas que saiam de suas histórias. Quero outra pessoa no seu lugar. E repetindo, quando damos um passo além, saindo do movimento do pensamento, a quietude e a paz surgem e nos harmonizamos com o que seja presente. Isso é tudo, ficamos em harmonia com o que existe. Não importa que forma tenha. De qualquer jeito, isso vai mudar logo, logo. E há pessoas que estão paralisadas há anos, em geral, por causa de um padrão de resistência interior, que as mantém presas naquela situação. Esse padrão diz, quero sair desse lugar horrível em que estou. No entanto, todos os dias elas vão para o escritório e repetem isso, a mesma energia está ali, a mesma negatividade e resistência, e elas continuam ali onde estão. Portanto, existem pessoas, tradicionalmente as que trabalham em órgãos públicos, que carregam muita frustração. Não sei se isso ainda acontece. Mas a gente é assim em todos os lugares, e as pessoas sempre se perguntaram, por que estou parado aqui nesse emprego chato, com todas essas pessoas insuportáveis que não param de me pedir alguma coisa, e 25 anos depois elas ainda estão paradas ali reclamando, até ouvir a mensagem de que é possível viver de outra maneira, que podem dizer sim. Não dizer sim a alguma história ou pensamento como, tudo bem, posso aceitar, eu passei 25 anos nesse escritório pavoroso e que provavelmente vou passar mais 10 anos aqui. Também posso dizer sim porque li num livro por aí. Não, isso não tem nada a ver com aceitar algum tipo de história sobre a nossa vida. Se estivermos na prisão e dissermos, posso muito bem admitir de que tudo deu errado em minha vida, estou aqui há 20 anos e tenho que ficar por mais 15, aceitar que sou um tremendo fracasso e dizer sim ao momento presente, significa aceitar o presente momento, não alguma história.